Olá, boa noite. Eu sou a doutora Shirley Prato, advogada, especialista em direito previdenciário, e temos toda terça-feira, das 19 às 19h30, essa oportunidade de abranger aí quais são as dúvidas mais recorrentes dos segurados e poder, da melhor maneira possível, ir respondendo de uma forma muito clara, objetiva. E eu já vou agradecendo o pessoal que vai entrando. Já convido vocês, né, a entrarem na minha rede social, @doutora Shirley Prato, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vocês encontrarão vários vídeos. E esses vídeos, eles são pequenininhos, bem simples, bem objetivos, que eu vou ali fomentando vários tipos de benefício, de aposentadoria, o que você precisa fazer para adquirir aquelas aposentadorias ou aqueles benefícios, como se comportar numa perícia. Então, tem vários vídeos que eu convido vocês a entrarem no Instagram, no YouTube, faça a sua inscrição, né? Compartilhe. Queridos, é tão importante a gente compartilhar essas informações, porque às vezes não serve para nós. Hoje o tema será as dúvidas sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, às vezes você pode olhar e falar assim, puxa, eu não tenho, mas eu tenho um parente, eu tenho um vizinho, eu tenho um amigo, que eu posso abençoar essas pessoas com essas informações. Então, eu já quero, né, aproveitar esse início, enquanto as pessoas vão entrando, eu tenho visto que várias pessoas têm entrado, a Heloísa, o Almeida, a Sueli, o Rodolfo, a Rosângela. Obrigado, queridos, né, que vocês estão entrando, já vai compartilhando, já vai avisando as pessoas aí que nós já estamos no ar. E essa oportunidade eu quero dar a vocês de fazerem perguntas. Às vezes as pessoas me perguntam muito, né, no Instagram, nos vídeos que eu posto, e eu vou respondendo à medida do possível. Sempre procuro responder todas as perguntas, mas hoje vocês têm essa oportunidade de fazer perguntas para mim. E eu já vou respondendo, né, de acordo com aqui que eu vou comentando, vocês já podem ir fazendo as perguntas de vocês, que eu vou ter o prazer de responder. E vamos iniciar então explicando o que vem a ser uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é toda pessoa que tem uma limitação, seja ela física, mental, intelectual, sensorial. E essa limitação, ela acaba diferenciando, dificultando o acesso a algumas situações que as outras pessoas que não têm aquela deficiência, elas não terão. Então, é lógico que vai ser uma competição injusta no mercado de trabalho, uma dificuldade a mais para essas pessoas, para elas se locomoverem, para que elas possam estar na sociedade em igualdade de condições. Então, nada mais justo do que você ter uma legislação própria para ela. Eu não vou entrar hoje no mérito de outros direitos que a pessoa com deficiência ela tem, porque eu vou ficar só no âmbito previdenciário. Mas as pessoas que estão, né, que já foram constatado que é uma pessoa com deficiência, elas vão ter uma diferenciação nos pedidos de aposentadoria. E um requisito que é muito importante é a questão do tempo. Por quê? Porque na legislação eles falam que é a longo prazo. E fica muito, né, subjetivo, longo prazo. Então eles colocaram na lei que é acima de 2 anos. A partir do momento que você está com uma deficiência, se eu nasci com essa deficiência, você tem que, para ter direito, você tem que contribuir com o INSS. Não é simplesmente porque você nasceu com a deficiência que você já vai automaticamente ter o direito. Porque a gente não pode esquecer que para que você tenha direito aos benefícios previdenciários, você tem que contribuir com o INSS. Eu sou funcionário, sou CLT, a própria empresa já desconta. Agora não, eu sou um contribuinte individual, eu não posso esquecer que eu tenho que pagar ali o meu carnezinho normal, tá? Ou eu posso imprimir ali pela internet a minha guia GPS. O que vai fazer a diferença é, eu tenho tipos de aposentadoria para pessoa com deficiência. Então,
qual é os tipos de aposentadoria, né? Que eu vou até aproveitar e antecipar aqui uma das perguntas, depois eu volto aqui numa sequência que a gente escolheu aqui né, a maior quantidade de perguntas mais recorrentes nós estamos colocando aqui para responder para vocês. No entanto, para se aposentar por idade, nós temos essa diferença da idade e o tempo de contribuição. Para que o homem se aposente por idade, na qualidade de pessoa com deficiência, é 60 anos. A mulher é 55. No entanto, é 15 anos de contribuição, como se fosse uma aposentadoria por idade comum, mas esses 15 anos, queridos, tem que estar na qualidade da deficiência. Então, se eu já nasci com a deficiência, eu vou contribuir com os meus 15 anos, obviamente eu já estou nessa qualidade de pessoa com deficiência. Agora, a partir do momento que é uma deficiência adquirida, esse tempo como deficiente só vai começar a contar a partir do momento que foi configurada a deficiência. E aí você tem que fazer provas desse início da deficiência. Puxa, doutora, eu não tinha uma deficiência, trabalhava normal e sofri um acidente. E com esse acidente eu acabei havendo a mutilação de oco-membro ou me dificultando de tal modo que hoje eu não estou mais como antigamente. Então, quando a gente fala de tempo de contribuição, nós temos que passar por uma perícia, né? Agora, quando a gente fala só de aposentadoria por idade, eu só tenho que comprovar esses 15 anos que eu estava com a deficiência através de laudos, documentos médicos, né? E só eu ter a idade. Essa é a vantagem para uma aposentadoria por idade. Quando nós falamos de tempo de contribuição, aí essa aposentadoria da pessoa com deficiência, ela já tem mais requisitos. Ela não vai ter o requisito idade, no entanto, para que você tenha o tempo de contribuição com um tempo inferior, você tem que passar por uma perícia, aí você passa por duas perícias, perícia médica e a perícia que a gente chama de biopsicossocial. Nessas perícias, principalmente a perícia médica, ela vai analisar qual é o grau da sua deficiência. E ali vai ser estipulado se é o grau leve, se é moderado ou se é severo. E para cada um desses módulos, você tem um tempo de contribuição que você precisa, então, realmente ter ali os documentos necessários para comprovar. Então, você tem que é leve, o homem tem que ter 33 anos de contribuição, a mulher 28. Quanto é moderado, o homem tem que ter 29 de contribuição e a mulher 24. Quanto é severo, a mulher tem que ter 20 anos de contribuição e o homem 25 anos de contribuição. E você passa por essas perícias, que eles é que vão analisar, e aí existe um termo, né, técnico que eles fazem de acordo com uma numeração, uma pontuação. De acordo com se você consegue se alimentar sozinho, você tem uma pontuação. Ah, eu não consigo me alimentar sozinho, você tem outra pontuação. Você consegue sair sozinho, você tem uma pontuação. Não, para que eu possa sair, eu preciso de uma companhia, eu preciso de ajuda. Você tem outra pontuação. E à medida que eles vão verificando quais são as suas limitações, e de acordo com aquela pontuação, é que você vai ser, então, direcionado, né? Determinado se ele é leve, moderado ou severo. E é muito interessante, porque às vezes as pessoas não têm essa consciência que, puxa, eu tive um caso, né, de uma cliente que ela já tem uns 28 anos de contribuição na qualidade de deficiente. E ela não sabia. E é quando você faz um planejamento previdenciário e apura ali que a pessoa já tem o direito, já está com a documentação certinha. Os laudos, eles são muito importantes.
que você faça um laudo adequado. Quando falamos da perícia, não basta simplesmente você levar um laudo simples falando qual que é, de repente, uma patologia que te tornou deficiente ou a situação que te causou, né? Ele é deficiente e coloca ali, de repente, um CIT, coloca uma situação que só determina, assina e pronto, carimba e pronto. Não. Para que a pessoa, o laudo seja considerado, tem que vir ali mais completo. Ele tem que falar a partir de quando. Por que é importante no laudo colocar a data que a pessoa passou a ser deficiente? Porque é através daquela data que nós vamos saber. Se você se aposentar por idade, você não tem que ter os 15 anos. A data ela é muito importante. Quanto é o tempo de contribuição, que a gente não tem o requisito de idade só como tempo de contribuição, você vai passar pela perícia. E essa perícia que vai fazer aquela análise. Mas você também tem que levar os documentos, você também tem que levar os laudos. Então tem que mostrar a partir de quanto que você passou a ter a deficiência, qual que é a deficiência, qual é a limitação que você tem em função dessa deficiência. Se essa deficiência, se ela é passível ou não de recuperação, porque às vezes você pode fazer uma cirurgia e você ser curada daquela deficiência. Então, a partir do momento que se é esse tipo de caso, você só considera aquele período que você estava na deficiência. E aí você converte, depois a gente tem as conversões aí de tempo comum para a pessoa com deficiência, né? E a pessoa com deficiência para tempo comum. É como uma aposentadoria especial, tá? Que era um exemplo da pessoa que eu tinha falado até no início, ela não tinha a deficiência, sofreu um acidente. Então, aquele período que ela não tinha deficiência, a gente consegue converter ela, existe uma tabela, e você consegue somar com aquele tempo já com a deficiência. E isso é muito importante, que a gente consegue então aumentar o seu tempo de contribuição. E é uma das formas que a gente vai ter, queridos, acesso a esses tipos de cálculo, a esse tipo de olhar, é através do planejamento previdenciário. Porque através do planejamento nós vamos ter acesso a toda a sua documentação, a todas as suas contribuições, a todos os seus exames médicos, laudos médicos. Nós conseguimos fazer esse cálculo, verificar qual é a melhor aposentadoria para você. E se o laudo não estiver ali de acordo com as diretrizes, o que a legislação determina, nós temos condições de fazer ali, né, não uma notificação judicial, mas nós conseguimos fazer ali um memorando encaminhando ao médico, não para que ele faça, porque ele tem a obrigação de fazer o que o advogado quer. E sim, nós somos operadores do direito. E nós estamos diante de um médico que é o responsável por você. Ele sabe muito bem o que você tem de deficiência, se aquilo é considerado ou não, quais são as suas limitações, o que realmente, naquela qualidade de deficiente, que você pode, que você não pode fazer. E quando ele faz o laudo, eu vou utilizar aquele laudo. Então, eu vejo que muitos médicos, eles aceitam tipo um contrato. Tem aqueles médicos que eu tenho que fazer ali, né, uma cartinha já falando sobre a lei, o que a lei determina. E tem aqueles outros profissionais que às vezes eles se sentem um pouco ofendidos, achando que a gente está determinando o que eles têm que fazer, qual que é o trabalho deles. E isso, em hipótese alguma, é o nosso objetivo. Nós trabalhamos juntos com os médicos, né? Nós temos um bom relacionamento com os médicos. Por quê? Porque são dois profissionais trabalhando em conjunto para vocês, né? Para que haja um objetivo em comum, que é realmente conceder para vocês uma aposentadoria, conceder um outro benefício previdenciário, se for o caso, com razão, com verdade, sem exageros, com veracidade. Então, quando eu pego um laudo,
É lógico que eu tenho que ter todo um cuidado para que você possa ser beneficiado com aquele laudo. Porque dependendo de como o profissional coloca, não vai passar na perícia. Eles não vão olhar para aquele laudo e verificar realmente como que é a sua condição. Entende? Então, o laudo bem feito, ele é essencial. Agora, vamos voltar aqui para umas perguntinhas que eu sempre recebo, né? Qual que é a diferença da pessoa com deficiência para a pessoa com invalidez, aposentadoria por invalidez? Amados, são coisas totalmente distintas. A pessoa com deficiência é uma limitação que ela tem, mas ela não é inválida. Ela pode trabalhar, obviamente, respeitando a sua limitação em qualquer trabalho. Tá? Nós temos pessoas na indústria, nós temos pessoas, né, no comércio, nós temos em várias áreas da sociedade o trabalho, a inclusão das pessoas com deficiência. Então, ela pode, além de ela trabalhar normalmente, ela pode estar aposentada e continuar trabalhando, não há empecilho algum da pessoa com deficiência aposentada, seja ela por idade ou por tempo de contribuição, ela pode trabalhar normalmente. A diferença da pessoa, né, que se aposenta por invalidez, essa pessoa significa que ela teve uma incapacidade, né, seja por acidente ou seja por doença, ela ficou incapacitada de exercer qualquer atividade laborativa. Então, essa pessoa, ela não pode trabalhar em hipótese alguma. Não é que eu me aposento por invalidez do INSS e agora eu era CLT, então me aposentei pelo INSS por invalidez e agora eu vou ser autônoma. Não pode. Né? Primeiro, qualquer denúncia que houver, você perde a sua aposentadoria por invalidez, além de um processo. Você tem que devolver tudo que você recebeu e ainda existe um processo contra a pessoa. Então, por quê? A aposentadoria por invalidez significa que aquela pessoa, ela não pode exercer nenhuma atividade. Então, não tem nada a ver com a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é uma limitação e não incapacidade e não invalidez. Tá bom? As outras perguntas que eu sempre vejo, que às vezes eles têm muita dúvida, né, quanto a salário. Puxa, como vai ser minha aposentadoria? Qual vai ser o valor? É lógico que aqui eu não vou ter condições de falar qual o valor que você vai receber. Mas, antes da reforma de 2019, nós tínhamos a regra que eram as 80 maiores contribuições que a pessoa tinha. Nós descartávamos aquelas 20%, que o valor era menorzinho, né? Afinal de contas, na vida da gente, acontecem situações de desemprego, não é? Várias situações que a pessoa para de trabalhar porque precisa cuidar da família, e ali ela faz contribuições pequenininhas. Então, antes nós conseguíamos retirar esses valores menores para que a sua média não fosse prejudicada. Eram as 80 maiores e depois aquela média nós tirávamos 70%, mais 1% para cada ano trabalhado. Então, se no mínimo você trabalhou 15 anos, ali você já tinha 85%. Depois da reforma da Previdência, que foi 13 de novembro de 2019, infelizmente eles excluíram essa questão dos 20% e agora é 100% de todos os valores que você contribui. Então, desde julho de 94, você teve salários altos, salários baixinhos, vai entrar todos para a média. No entanto, não foi alterado a questão dos 70% mais 1% para cada ano trabalhado. Qual que é a diferença entre a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade? Por idade fica só nessa questão das porcentagens, né? E quanto é tempo de contribuição, ficou ainda só a média. Então, é 100% da média de contribuição. Infelizmente, pega tudo, né? Desde julho de 94. Mas você não tem essa questão de 70% mais 1%, tá? Então, geralmente você vai ter uma aposentadoria melhor se você é uma pessoa com deficiência e se aposentar por tempo de contribuição.
Nós já estamos entrando aqui, quase finalizando. Então, eu gostaria de saber, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Já vou, né, agradeço aí todo o pessoal que entrou, que está entrando. Então, se vocês quiserem, queridos, podem fazer perguntas que eu vou respondendo. A gente aproveita para responder agora para vocês, tá? Aqui, ó. Uma das perguntas recorrentes também é se a pessoa com deficiência, se ela tem direito de receber aquele percentual de 25%. Se algum de vocês não sabe o que é, vou explicar. Quando a pessoa se aposenta por invalidez e ela precisa de uma terceira pessoa, um ajudante, alguém que possa auxiliá-lo, a legislação, obviamente, quando você comprova isso, não é? A legislação fala que você tem um percentual de 25% a mais da sua aposentadoria. E esses 25% ele pode ser superior ao teto, tá? É a hipótese que você pode receber superior ao teto sem problema algum. Mas começaram a discutir. E aí, doutora, eu me aposentei por idade, mas hoje eu tenho um familiar que se aposentou por idade, mas ele precisa de uma pessoa para auxiliá-lo. E a aposentadoria que ele recebe, a gente não consegue pagar um cuidador. O outro aposentou também por tempo de contribuição e também hoje está acamado, hoje está impossibilitado de se movimentar. A gente precisa de um cuidador. Então, a gente também não tem direito aos 25%? Ou eu sou uma pessoa com deficiência e a minha deficiência me impede de ter ali a questão dos movimentos. Eu posso solicitar uma aposentadoria de 20%, né, esse percentual dos 25%? Não. Tá? Muitas ações já foram propostas que chegaram até o STF. E lá, porque muitos juízes começaram a conceder. Então, vocês vão procurar uma jurisprudência, vocês vão encontrar primeiro grau, segundo, né, no tribunal, vocês vão encontrar. Tanto é que foi, né, para o STF. No entanto, lá, quando eles começaram a analisar, sempre entra questão política, né? Isso aqui não pode, porque vai onerar a Previdência, então vamos fechar somente para aposentadoria por invalidez. Então, se você se aposenta como pessoa com deficiência, você não tem direito a esse adicional de 25%, ok? Como que eu faço para comprovar, né, se eu sou uma pessoa com deficiência? Essa semana eu tive um cliente que ele, quando tinha 12 anos, ele trabalhava, né, na área rural, lá do avô dele, tinha aquelas máquinas, e ele perdeu a mão. E ele tinha 12 anos. E depois, eu perguntando para ele, né, falei assim, eu preciso saber quanto tempo. Eu era, né, criança, tinha 12 anos quando eu perdi minha mão, e como era na casa do meu avô ali, né, na área rural dele, então ficou por isso mesmo, a gente não tinha nem como recorrer, a gente nem sabia o que a gente teria que fazer, e vida que segue, tanto que ele trabalhou. Por isso que eu falo, a pessoa com deficiência, ela não é válida, trabalhou como cooperador de ônibus, teve outros tipos de profissão, né, e hoje ele está ali à mercê, eu fazendo o planejamento, já tem a data certinha para ele poder entrar com pedido de aposentadoria. E eu falei, mas eu preciso de documentos para provar, né, quanto tempo que você tem. E olha que interessante, na reservista dele veio descrito que ele não ia servir, que ele estava liberado, porque ele estava dispensado, porque faltava, né, a mão direita, e ali eles descreviam até a data que isso aconteceu. Depois, ele conseguiu ir lá no hospital, e no hospital tinha um prontuário médico, conseguiu que eles fizessem ali um relatório falando da data que ele tinha sofrido o acidente. Então, tudo isso é importante, por quê? Porque vai entrar ou para ele se aposentar por idade, como é o caso dele, que ele não tem esse tempo todo de
contribuição para a gente colocar ele com uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então ele já tem até o tempo, falta só a questão da idade dos 60 anos. Então, às vezes você fica pensando, meu Deus, quais são os documentos que eu posso utilizar? E tá fácil na sua mão. O homem, né? Tá mais fácil, que tem até essa questão da reservista. Agora, se foi posterior, você tem que procurar realmente, se foi acidente, os laudos, né? Os prontuários médicos, é a mesma coisa, se for doença, o que causou essa deficiência, você tem apenas que demonstrar o tempo, que é essencial para o caso da aposentadoria por idade. Se você não conseguir comprovar que durante os 15 anos você tem os 15 anos com deficiência, você não vai conseguir nessa modalidade. Só que às vezes nem todo mundo vai ter, né? Os homens têm esses 33 anos de contribuição para se aposentar por tempo de contribuição. Então, você pode ter um laudo, as receitas, os exames, você pode ter uma concessão de auxílio-doença lá atrás, que já falava a respeito disso. Mas, principalmente, procurem ali, às vezes na escola tinha que ser adaptada. Então, algum documento que vá fazer essa prova do tempo que você estava com a deficiência. Queridos, tem alguma perguntinha? Vocês querem aproveitar? Que nós já estamos finalizando. Quero agradecer aí o tempo, né, que vocês estiveram aqui comigo. Entrem na minha rede social. Essa live fica gravada. Encaminhe, compartilhe. É muito importante nós compartilharmos ali essas informações. Já pensou? A pessoa está ali necessitada e por conta de uma informação que você passa, você pode fazer a diferença na vida dela? Então eu quero convidar para vocês, né, a irem lá no Instagram, a verificarem os outros vídeos e terem esse conhecimento e as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, pode colocar lá, né? Seja nos meus vídeos mesmos ou no direct, que eu vou ter o maior prazer em responder a cada uma de vocês. Então, quero agradecer a Rosane, a psicóloga que entrou, né? Nós estamos aí no mês de outubro, queridos. É tão importante nós cuidarmos, né, dessa parte emocional. Nós temos essa questão do câncer e eu vou fazer, né, para a semana que vem, já convido vocês, eu vou falar sobre os direitos, então, da mulher, né, que acaba tendo aí um câncer de mama, ou independente, né, de qual é o tipo de câncer, quais os direitos que ela vai ter, né, a gente vai ter esse olhar previdenciário também. Tenho aí algumas experiências, né, já tivemos aí casos no escritório e a gente fala, né, que a pessoa, por si só, ela já está ali fragilizada, e então nós temos que saber muito bem como abordar, como passar para ela da melhor maneira possível, resolver os problemas dela, porque ela já está ali, né, passando por essa situação. Então, o lado emocional, a gente verifica aqui com as experiências que nós temos, como é importante. Então, a pessoa, né, do psicólogo, nesse momento, é fundamental. Então, quero agradecer ao Chagas, a Luciana Lopes, né, a Franci, obrigada, querida Caroline, obrigada, Etite. Aí eu tenho aqui um colega, o doutor Leandro. Aí eu tenho uma perguntinha aqui, né? Isso mesmo, Caroline, que a deficiência não invalida um trabalhador. Isso mesmo, ele tem, assim, a gente tem que parabenizar ele, porque a gente verifica aí no dia a dia, né? A gente tem, às vezes, contato com pessoas com deficiência e que são ali, né? Às vezes está com mais disposição do que a gente, né? Então, jamais permita que alguém discrimine, que alguém te trate com indiferença, porque você tem toda a capacidade de exercer a profissão que você quiser. Apenas você vai ter a questão da limitação, que precisa aquele ambiente estar adaptado à sua necessidade. Então, queridos, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
É sempre um prazer estar aqui servindo vocês e que a gente possa nos encontrar a semana que vem, terça-feira, às 19 horas. Ótima semana para vocês.